E aproveitando esse assunto, a gente já emenda aqui, ó, do Marcos Antônio. Qualquer pessoa pode falar com o mentor ou tem que ter uma mediunidade aflorada? E de que maneira podemos fazer para conseguir, caso o mundo espiritual permita? Beleza, meu amigo. Ô, deixa o like, hein, pessoal? Deixa o like, clica aí embaixo aí no like, hein? E comenta alguma coisa, só para manda um hashtag Espiritismo Raiz aí. Eu sempre Boa. falo para as pessoas comentarem isso, porque isso aí ajuda na busca e também ajuda no engajamento. Bom, o que acontece? Todos nós temos mediunidade, né? Óbvio, isso é o que Allan Kardec conclui, porque a gente recebe o pensamento dos espíritos. É possível conversar com o mentor? Sempre é. Mas cada um vai conversar conforme o seu nível de mediunidade. Então, por exemplo, se eu estou aqui, o meu mentor chega e fala assim, ó, olha aquilo ali. Eu ouço ele falar claramente, olha aquilo ali. Com o tom de voz dele, diferente, com o tom de voz. Para vocês terem uma noção, por exemplo, tem um espírito que, quando ela vai dormir, que ela trabalha comigo, ela sai do corpo e vem, fica do meu lado. E eu identifico pelo tom de voz dela, não preciso nem olhar ela, porque eu já pelo tom de voz eu sei que é ela está encarnada, está encarnada. Então, assim, dá para ouvir com muita clareza. Agora, quem tem um pouco menos de mediunidade, tem que, por exemplo, se concentrar para ouvir o mundo espiritual, tem gente que tem que se concentrar para isso. Vai ouvir um pouco mais baixo, mas vai ouvir. Agora, quem não tem muita mediunidade, aí vai ouvir a intuição. Embora o que meu mentor me explicou uma vez, que a intuição é diferente desse recurso, mas elas podem ser usadas da mesma forma. Vai ouvir, tipo assim, a ideia, entendeu? Por exemplo, cuidado com a escada, vamos supor. Eu vou ouvir cuidado com a escada, o outro vai ouvir cuidado com a escada, e o outro que não tem muita mediunidade vai receber a intuição de cuidado com a escada. E aí tem também os níveis dentro da intuição, né? Então, vamos dizer assim, sempre dá para você falar com o seu mentor, só que nem sempre você vai ouvi-lo com clareza, porque isso depende de vários fatores, né? Não depende só dele, da vontade dele, só da vontade do espírito, depende do teu organismo biológico, da tua glândula pineal, do seu cérebro, né? A mediunidade, ela é como se fosse, por exemplo, quando a gente está olhando as coisas, né? Com os nossos olhos, a gente está captando a luz. Né? Se você parar para pensar, está interpretando o mundo com os nossos olhos, com a vista do ponto de vista que a gente tem, das cores e tudo. Aquilo entra pela nossa retina aqui, vai para o nervo. Aí aqui no nosso cérebro isso tudo é processado. A mediunidade ela é processada também no cérebro, mas ela entra pela glândula pineal. A glândula pineal é como se fossem os olhos da outra dimensão. Então você vai conseguir, mas cada um num nível. O que eu recomendo, tem até um vídeo meu no YouTube, como conversar com o seu mentor. Muitas pessoas conseguiram, muitas pessoas não conseguiram. Você se concentra, você pode tentar ouvi-lo, né? Mas eu também tenho que tomar cuidado, porque se você se concentra e você não está em boa vibração, você pode atrair espíritos obsessores e se ligar neles. Então, o ideal é faz um evangelho, embora evangelho não seja reunião mediúnica, não pode misturar, né? Porque a gente sabe que dentro do evangelho ocorre um processo muito complexo. Você faz o evangelho, finaliza o evangelho e se concentra. Eu recomendo fazer o seguinte, tá? Dentre todas as variáveis, porque tem vários jeitos. Você pode olhar para a parede de olho fechado ou aberto. Na verdade, se você tiver de olho fechado, não faz diferença, né? Você não vai olhar para a parede. Mas se você estiver de olho aberto, você está olhando para a parede. Você tenta não pensar em nada. Não pensar na parede, não pensar no cachorro que está latindo, não pensar no amor, pensar em nada. E deixar o seu cérebro bem de boa. E aí, tentar ouvir alguma coisa. Aí você pode fazer questionamentos e perguntas que você já saiba a resposta. E aí ele vai te responder, por exemplo, que sim ou que não. Por exemplo, sei lá, hoje está chovendo? Se estiver chovendo, ele vai responder que sim. Você tem que tentar captar esse sim. Muita gente consegue desse jeito, mas precisa de um certo nível de concentração. E se você conseguir logo no começo fazer isso, ou depois também, você pode ir praticando e cada vez mais vai aumentar essa comunicação. Mas tem uma coisa, se seu mentor quiser te passar uma mensagem, ele vai passar. Seja por intuição, às vezes pode até falar, porque eles conseguem fazer se eles quiserem, mas eles têm que utilizar outros recursos, pegar autorização de outros planos. Por exemplo, minha tia foi assaltada na Marginal, o carro bateu atrás dela, ela não é médium, ela ouviu o espírito falando, é assalto. E ela não ouve espíritos. Então, no livro dos médiuns está escrito também que, se caso eles achem necessários, o cara que não tem mediunidade
Pode ouvir espíritos, pode ver, porque eles têm como fazer isso se eles quiserem, né? Mas aí depende de outros fatores. Show, show, show. É, o Rony do Relatos Sobrenaturais, abração, meu amigo, gratidão aí pela audiência. Ô, Eduardo, eu tô passando aqui no chat, eu vi uma pergunta aqui e eu Hum, achei muito pertinente porque, né, espiritismo raiz, então a Aline Rodrigues está perguntando o que significa ser um espírita raiz? Olha que legal. legal. Bom, hoje a gente sabe, né? Eu não estou acompanhando tanto, mas eu sei que, por exemplo, muitos centros espíritas estão contaminados, principalmente por questões financeiras. Eu tenho visto aí, eu não sei nem se o Luiz partilha da mesma opinião, mas eu tenho visto assim, palestra que cobram R$ 300, uma coisa sem noção. E famosos, famosos do espiritismo, indo em lugares que se cobram horrores de coisa, o que é totalmente contra o que a doutrina espírita prega, né? Além disso, mistura de outras religiões. Não sou contra nenhuma outra religião, mas o espiritismo é o espiritismo, né? Claro que cada um mistura o que quiser, mas o que eu estou dizendo, quando eu falo espiritismo raiz, eu estou falando sobre esses dois pontos, que é trazer os valores realmente morais, né, de Jesus, os ensinamentos dos espíritos e também tudo que realmente é o espiritismo, né? Sem essa mistureba que a galera faz, sem esse negócio de colocar dinheiro junto com o espiritismo, de trazer, de cobrar para palestra. Eu juro por Deus, outro dia tinha uma federação, acho que era, cobrando horrores. Tipo assim, R$ 800, uma coisa assim, não, se tudo bem, era 3 dias, não sei o que, mas não tem que cobrar. O capítulo 26 do Evangelho fala lá, mediunidade gratuita. Você não pode, você vai fazer uma palestra, falar sobre espiritismo, você vai utilizar a mediunidade para isso, você não pode de jeito nenhum fazer com que classificar a pessoa, de, por exemplo, você vai assistir porque você tem dinheiro, você não vai assistir porque você não tem. Isso é errado, né? A gente tem que fazer chegar a todos, chegar a todo mundo. Se o cara quer receber doação, tudo bem. O cara quer vender livro, tudo bem. Mas cobrar e separar as pessoas não tá certo, né? Se o cara pode falar assim, ó, ingresso é R$ 30, mas quem não quiser pagar, nem não puder pagar, não paga. Aí tudo bem também, até isso vai, né? Agora cobrar R$ 400, deixa o Luan Santana, pelo amor de Deus. Com certeza. As pessoas precisam entender, não sei se o Eduardo compartilha dessa opinião. Eu só vou As desligar a pessoas- tomada aqui do frigobar que tá esquentando meu pé. Para Não, toda vez. show, show. É, as pessoas precisam entender que nós não podemos demonizar o dinheiro, porque nós estamos em um planeta material, então o dinheiro ele é importante para a nossa reencarnação. Mas quando a gente fala em espiritismo, a gente não pode privar ninguém, né, de ter contato com os ensinamentos dos espíritos por conta de dinheiro, né? A gente não pode fazer isso de jeito nenhum, né, Eduardo? Com certeza. Exatamente. Privar. Você não pode privar ninguém. Joãozinho tem dinheiro, vai assistir, o Marcelinho não, porque ele não tem dinheiro. Isso vai totalmente contra a doutrina espírita, certeza. E tá certo, o dinheiro, ele é muito bom mesmo. A gente tem que querer ganhar dinheiro. Até porque até hoje, foi isso que meu mentor falou para mim. E é o que me move para poder trabalhar da forma que eu trabalho, para ganhar cada vez mais dinheiro. Eu cheguei no estágio que eu não preciso mais trabalhar se eu quiser, mas eu trabalho porque meu mentor falou assim para mim: até hoje, o dinheiro está na mão dos maus. Até hoje o dinheiro está patrocinando guerra, prostituição, droga. E é verdade isso. Se você parar para analisar, os grandes ricos, claro que tem um outro, Tesla bom, tudo, mas o Tesla, né? Esses, tem uns caras bons, mas a esmagadora maioria dos ricos está utilizando dinheiro com coisas ruins. Está piorando o planeta. Então ele fala assim: o dinheiro não tem direção melhor do que o dinheiro está na mão dos bons. Então, eu acho que é obrigação você fazer esforço para poder realmente fazer com que o planeta gire, tenha progresso e o dinheiro não seja mal utilizado. Né? Então, eu acho que o dinheiro é muito importante, mas não que vá, o dinheiro pode impedir, né? Na verdade, eu não acho que nem deveria cobrar, né? Óbvio, nem cobrar e muito menos impedir que o outro cara vá não sei aonde e tal. Isso é absurdo. Show. Pessoal, amigo aqui, ó, Augusta Cadroli. Abraço, meu querido Augusto. Se tiver algum amigo aí que eu não falei o nome, eu não vi no chat ainda, tá? Então manda um oi aí, os amigos que estão sempre aqui.